O tema sobre violência contra o gênero feminino precisa fazer parte do nosso cotidiano, precisa estar na nossa vida, precisa ser pauta dos nossos espaços de convivência, ser servido à mesa das nossas famílias, ser motivo de estudo desde o berçário até os nossos centros acadêmicos, precisa ocupar os nossos espaços de trabalho e jamais ser um motivo de rejeição pelo fato de ser esse tema, né? Será que nós estamos ensinando às nossas crianças que gênero não define força, não limita qualquer pessoa de se desenvolver e de viver com dignidade, com respeito, com coragem? Por isso que a gente tem que trazer essa discussão para a nossa realidade, né? Será que nós estamos ensinando ao gênero feminino, por exemplo, que as tarefas domésticas e os cuidados com os filhos e a escolha de não cuidar de casa, de não ter filhos, é tão possível quanto é possível dizer às crianças identificadas com o gênero masculino que tudo bem chorar, que cuidar da casa é responsabilidade de quem mora, de quem reside, de quem partilha aquela casa, né? Será que nós estamos ensinando, mais do que isso, a esses dois gêneros que conviver pacificamente, sem agredir uns aos outros, é um caminho possível, esperado? Hoje o gênero feminino sofre violências que a gente ainda não conseguiu nomear. Tem coisas que a gente ainda não conseguiu mapear para dar nome. E é justamente por esse motivo que a gente tem que trazer essa conversa para o nosso cotidiano. A gente precisa falar sobre aquilo que dói, para que a gente possa ganhar força, visibilidade, e uma visibilidade com a projeção de transformar conhecimento em educação preventiva. Quando uma pessoa sofre violência, todos nós no coletivo somos responsáveis por esse afeto, por essa dor. Nós precisamos começar a achar estranho. Muitas vezes a gente acomoda, né, na normatização. A gente precisa começar a achar estranho de que a gente vive em um lugar que é violento, num planeta violento. E a gente precisa começar a se perguntar: o que eu tenho a ver com isso? Onde é que eu contribuí? Como é que eu posso agir para prevenir? Nós precisamos cuidar mais do significado e de como exercemos a palavra amor. Nós não amamos nada que não admiramos e que não respeitamos. E muitas vezes nós ficamos tão doentes que esquecemos que a primeira pessoa que a gente precisa amar e respeitar somos nós mesmos. Esse estado de abandono de nós mesmos começa com uma ideia de que pequenas violências cotidianas são normais. Então, por isso que a gente precisa falar sobre violência contra o gênero feminino. Nenhuma relação que faça você se sentir envergonhada, que faça você se sentir humilhada, onde você tema pela sua segurança ou pela segurança dos seus filhos, que tire você do controle da sua vida, que faça com que você se sinta culpada pela violência que você está sofrendo, que invalide a sua opinião, pode ser considerada uma relação saudável e, mais do que isso, uma relação de amor. Isso não é amor, não tem nada a ver com amor. Uma outra questão importante também é a gente pensar em quem agride, né? Porque não tem nada de confortável, do ponto de vista psíquico e saudável, de ocupar o lugar de agressor. Gente, nós não temos uma régua para medir quem é que sofre mais. Nós não vamos fazer isso. Mas o importante é lembrar que todos nós temos um lugar interno chamado consciência, que vai nos lembrar dos nossos compromissos. Em algum momento vai lembrar. Então, em uma relação de agressão, aquele que agride, ele também é vítima, ele é vítima de si mesmo, ele é vítima dos seus atos. E para além da justiça dos homens, que precisa acontecer, são essas ações, é a consciência dessa pessoa, né, é a reparação do mal, que vão poder libertar essa pessoa que está condenada nesse sentido, né? Então, se a gente pensar nessa estrutura, é importante também lembrar que acusar não faz o menor sentido. É um tempo perdido. É um tempo que a gente poderia utilizar para o nosso próprio amadurecimento, porque tem justiça para isso e tem a consciência do sujeito. O Espiritismo é uma doutrina que esclarece sobre a importância da gente praticar responsabilidade afetiva.
Não porque a gente vai voltar num outro momento, uma outra vida, e vai ter que pagar aquilo que a gente fez. A gente vai assumir compromisso ao longo da vida, né? Então nós vamos ter que saldar, sim, alguns compromissos que assumimos. Mas não é por isso, gente, não é no depois. É agora que a gente precisa ficar incomodado. É agora que o nosso incômodo precisa acontecer. Porque não há absolutamente nada que justifique uma atitude violenta. Pode explicar, mas não justifica. Então não há também porque você se submeter a uma vida de desrespeito, a uma vida de desamor, com a desculpa de preservar uma família, né? Porque a gente não pode preservar aquilo que não existe. Então, enquanto as Marias, as Luísas, as Patrícias, as Anas e outros seres estiverem em sofrimento, nós seremos convidados a pensar qual é o nosso papel nessa história que está mais perto do que a gente imagina, que bate na nossa porta, entra pela antena, né? Mas a ideia do espiritismo não era outra, não era da gente levar boa nova pelas antenas, né? Não era de levar uma ideia, uma verdade confortadora de que existe uma vida para além dessa vida aqui que a gente está vivendo, e que também chegar com essa notícia aos lares, aos corações das pessoas, não era para a gente estar num outro rolê da vida, né? Para isso a gente precisa pensar a responsabilidade afetiva. Isso é uma questão importante para que a gente possa compreender que a maneira como nós nos relacionamos conta muito sobre onde e como nós estamos exercendo uma tarefa que Jesus pediu atenção, que é respeitarmos as nossas diferenças, sermos ajudadores e assim, verdadeiramente, amarmos uns aos outros, sem distinção de cor, de credo, de raça, de gênero, de discordância, porque às vezes a gente discorda dentro das relações. Então, é importante que a gente faça essa avaliação sobre como nós estamos gerenciando os nossos afetos. Inscreva-se no canal e fique por dentro da comunicação em prol de um planeta de regeneração.